Boa noite, meninas. Espero que estejam todas bem. Eu quero saudar vocês falando um pouquinho sobre ser mãe. Esse último domingo, então, nós tivemos Dia das Mães. Foi o meu primeiro Dia das Mães. Espero que tenha sido um dia muito especial para cada uma de vocês. Tanto mãe de sangue como a mãe que adota, a mãe que cuida de um sobrinho, de uma afilhada. Não deixa de ser nossos filhos também, né? E fechar os olhos, acreditar em Deus, eu quero que vocês pensem um pouco sobre ser mãe. Fechem os olhos e deixar Deus agir na vida da gente. Mãe é uma caixinha mágica que tem todas as respostas, né? E ela tem todas as respostas porque ela deixa Deus agir na vida dela. Então, um pouquinho do que Deus diz sobre as mães. Elas são pessoas muito importantes na vida dos seus filhos. A mãe, junto com o pai, cuida e protege seus filhos e cada filho deve respeitar a sua mãe e pai. A mãe é a pessoa que está presente desde o início da vida do filho. Ela cuida do filho com o seu corpo, ela carrega no ventre, né? Depois, ela educa e ensina. A mãe dá carinho e se preocupa. O amor de Deus é comparado com o amor de uma mãe. Então, agora eu quero deixar um vídeo para vocês assistirem e refletir um pouquinho sobre o que é ser mãe. Nesses tempos, né, que a gente está passando, esses tempos difíceis de usar máscaras. No vídeo fala que, de repente, ao invés de usar uma máscara, por que não usar uma venda? Vamos escutar juntos. Pensando sobre ser mãe nesses dias com tanta insegurança, de isolamento, onde nós temos usado máscara para nos proteger, para proteger quem amamos, qual seria a nossa percepção se em vez de máscaras nós usássemos vendas? É isso, ser mãe é isso, é fechar os olhos e acreditar no desconhecido, permitir sentir o amor, sentir a vida, mesmo sem saber o dia do amanhã. Às vezes dá medo, muito medo, mas não tenha medo. Não tenha medo de errar, não tenha medo de recuar, não tenha medo de ser quem você é, pelo simples instinto, se você só tem a sua essência, porque para ser mãe é preciso ter coragem. E se faltar a coragem em algum momento, finja ter, porque alguém vai estar acreditando em você. E nós temos uma força inimaginável dentro de nós, e essa força nos torna muitas vezes em super-heróis, em gigantes, donas de todas as respostas, conhecedoras de todos os assuntos. E é isso. O que nos torna especial não são as diferenças, não são as nossas ignorâncias, não são as coisas que não nos pertencem ou que não sabemos. Não é a cor dos nossos olhos, não são os nossos cabelos, nem nosso corpo. Muito menos se a gente é brava, se a gente é sistemática, se a gente é bruta, se a gente é elegante, se a gente é moderna, se a gente é irreverente. O que nos torna únicas é o nosso jeito de ser, o nosso sorriso, a nossa forma de encarar, a nossa forma de transgredir, de transformar, de permitir que o outro seja grande, se perceba especial. Você é forte, você é capaz, acredite em você, permita ser essa mãe linda, essa mãe que é uma verdadeira caixinha com tanta informação, aquela caixinha que a gente tem pertinho da gente e que é capaz de trazer a palavra certa, o colo certo, o abraço certo. Aquele abraço que cabe tudo e que faz com que o filho se sinta extremamente importante, é isso. Que o Espírito Santo desça sobre você, te faça sempre uma pessoa especial, linda
e que você se sinta extremamente importante, porque você é diferente. Você faz parte do milagre de Deus. Eu acredito em milagres. Feliz Dia das Mães, um beijo no coração de cada uma e que você ilumine todas as vidas que você ama. Não existe mãe de cabeça, mãe de barriga, mãe de aluguel, mãe divorciada, mãe separada, mãe viúva, mãe que já perdeu seu filho. Só existe mãe. Quero convidar vocês agora, de onde a gente estiver, para cada uma baixar a sua cabeça e a gente ter um momento de oração juntas. Senhor, eu quero chegar diante de Ti e colocar, Senhor, a nossa vida aos Teus pés, ao Teu altar, Senhor. Colocar cada mãe na Tua presença também, ó Pai. A gente te pede humildemente que Tu cuides de nós, que Tu nos guies, Senhor. Que Tu nos mostres a cada dia o que Tu queres, Senhor, nos ensinar e nos mostrar para com os nossos filhos. Nos dê sabedoria, Senhor, para com eles. Não é fácil, Senhor. Esse caminho, esse mundo não nos deixa um caminho fácil. Se Tu conosco para que Tu possa nos guiar sempre. E quero também deixar, Senhor, cada uma que está vendo esse vídeo nas Tuas mãos, Senhor, que Tu possas cuidar destas famílias, que Tu possas também dar força e ânimo, Senhor, nesses dias de isolamento. Em Teu nome que eu oro e agradeço. Amém. E aí, gurias, tudo certo? Sabe, marido às vezes é complicado, né? Às vezes o patrão também é um desafio. Filhos nem sempre é fácil. Vamos bater um papo sobre isso? Deixa eu começar esse vídeo dizendo pra você que se você achou que a gente ia falar sobre como eles deveriam mudar, sobre como eles deveriam ser, bom, você se enganou. Sabe, a única pessoa no mundo que você pode transformar, que você pode mudar, é você mesma. É possível que a sua transformação leve outras pessoas a serem transformadas também, mas tudo começa em você. Não se sinta culpada ou chateada. O que vamos conversar hoje já foi dito pra mim porque eu também precisava ouvir. E eu ainda estou no mesmo processo. Mas vamos juntas nessas, vamos aprender, vamos nos desafiar. E mais do que isso, vamos permitir que o nosso Deus possa nos transformar de dentro para fora. Você já deve ter passado por isso, né? Alguém te irritou muito, te deixou com muita raiva e você estava com vontade de xingar muito, mas você sabia que como cristã, essa não era a coisa certa a se fazer. E aí, por causa disso, você fingiu não se importar com aquilo, fingiu estar de boa, quando por dentro estava queimando de raiva. Amigas, na nossa vida com Cristo, Deus quer nos transformar verdadeiramente. Não é o desejo de Deus que nós tenhamos que fingir algo que nós não sentimos. A vontade dele é nos transformar por dentro. É começar mudando aquilo que ninguém enxerga. É na profundidade que Deus quer mudar a nossa vida. Concordo que é melhor agir com amor, mesmo sem senti-lo, do que agir sem amor. No exemplo que a gente viu antes sobre xingar, é realmente melhor que você não xingue, que você se controle, mesmo que xingar seja o teu desejo. Mas o que eu queria que a gente entendesse é que Deus, ele tem planos para a nossa vida. Deus tem o propósito de nos tornar cada dia mais parecidas com Ele. Nós sempre ouvimos que nós não devemos nos deixar dominar pelos nossos sentimentos, e isso é certo, é verdade. Mas e se Deus ele quer fazer mais do que isso? E se o propósito de Deus é transformar os nossos sentimentos? E se Ele deseja mudar nossas reações mais do que nos ajudar a controlá-las? Eu gosto de ilustrar as coisas com exemplos, porque esses exemplos eles nos ajudam a entender e a aprender aquilo que está sendo dito. Então vamos para uma ilustração para a gente entender aquilo que eu estou tentando falar. Imagine um cavalo
selvagem e indomado. A primeira coisa que o domador vai fazer é controlar o cavalo do jeito que ele tá. É mostrar domínio sobre ele, amarrá-lo e forçá-lo a fazer aquilo que ele deseja. Mas depois de um tempo com o domador, mais do que ser dominado por ele, o cavalo vai ser domesticado. Ele não vai mais nem ter as atitudes descontroladas de antes. Ele foi transformado por um processo realizado pelo domador. E é isso o que Deus quer transformar no nosso interior. Ele quer infundir, Ele quer imprimir em nós o caráter dele, os seus traços, as suas características. Enquanto a gente só está dominando os nossos sentimentos, a gente só está agindo por conta própria. Nós estamos tentando mudar a nós mesmas com as nossas próprias forças. E a verdade é que a única coisa que a gente pode mudar pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio esforço, é o nosso exterior. E deixa eu dizer uma coisa pra você. A mudança exterior, ela dura muito pouco. Assim que as coisas começam a se lixar, a entrar em atrito, a tinta exterior ela é tirada. E o que estava lá dentro, tentando ficar escondido, surge à tona. Paulo falou sobre isso lá em Colossenses 2, dos versículos 20 ao 23. Lá ele diz mais ou menos assim: se vocês já morreram com Cristo para as coisas desse mundo, por que é que vocês vivem como se ainda dependessem dessas coisas? Vivem a partir de ordens de homens, como não faça isso, não faça aquilo. Essas coisas se destroem com o tempo. Elas parecem sabedoria, como falsa religiosidade, adoração de si mesmo, falsa humildade, uma forma dura de tratar o próprio corpo. Mas a verdade é que essas regras superficiais e humanas, elas não têm poder para dominar o desejo do pecado. O que Paulo está falando aqui é mais ou menos aquilo que a gente estava conversando. Nossas tentativas de mudar a nós mesmos através de um comportamento santo, mas sem a transformação de dentro, é algo inútil. A mudança que não é realizada por Deus, ela não dura, porque ela é falsa, é superficial e frágil. Deixar Deus fazer a mudança tem a ver com o que a gente conversou no ABC na semana passada. Se você ainda não assistiu esse programa, eu convido você a assistir depois. Não porque a gente quer ter muitas visualizações, mas porque essa palavra pode abençoar a tua vida. Semana passada nós ouvimos sobre estar no lugar certo para a coisa certa. Ouvimos o exemplo do bronzeamento, que se alguém quer se bronzear, essa pessoa precisa estar no sol. Senão isso não vai acontecer. O mesmo acontece conosco. Se nós queremos ser transformadas verdadeiramente, precisamos nos expor a Deus e a sua palavra. Precisamos estar dispostas a buscá-lo e permitir que Ele faça o que for necessário. E fique sabendo que se colocar nas mãos do oleiro, daquele que vai nos moldar, nos transformar, é um processo difícil, mas que vale completamente a pena. Se quer transformar o teu casamento, quer transformar o ambiente da tua casa, os teus relacionamentos, começa se colocando diante daquele que pode te transformar. Quero ler para você o texto de Jeremias 18, dos versículos 1 ao 6. Ali diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer ele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei fazer eu de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Imagine você no lugar do vaso e Deus no lugar do oleiro. Você se pôs à disposição e Ele começou a trabalhar.
Ele amassa, ele umedece, ele aperta, ele usa ferramentas e por fim ele põe no fogo. E aqui entra uma palavra bem ouvida, mas pouco compreendida: submissão. O dicionário explica submissão como uma disposição em obedecer, porque nesse processo de transformação, Deus vai tirar, pôr e refazer coisas que não nos darão prazer, que irão contra os nossos desejos, as nossas vontades, contra as nossas regras. E nós precisamos nos colocar numa posição de completa submissão, completa rendição, completa disposição em obedecer a Deus. Quando nós falamos de submissão, logo nos vem à mente aquele texto de Efésios 5, onde a Bíblia fala que nós devemos ser submissas ao nosso marido. Chega a dar arrepio só de ouvir, né? Mas sabe, às vezes nesse processo de Deus nos transformar a nossa vida, Ele vai mudar os nossos relacionamentos. E isso também significa submissão ao nosso marido. Submissão ao marido é submissão a Deus, é disposição em obedecê-lo. Entenda que quando você permite que o seu marido seja o líder da casa, quando você abre espaço para que ele assuma seu papel e as suas responsabilidades, você está sendo submissa, em última análise, ao próprio Deus. E aqui eu deixo algumas afirmações necessárias sobre esse assunto. A primeira delas é que submissão não significa escravidão ou abuso. Lá em Efésios 5, a Bíblia também diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Segunda coisa que eu preciso dizer é que submissão tem exceção quando aquilo que o marido pede da esposa se opõe à vontade de Deus. Acima do teu marido está o Senhor da tua vida. E a terceira coisa é que submissão não significa deixar todas as responsabilidades para o marido. Agora, entenda que o casamento não é o único lugar onde Deus nos transforma, mas é que ele serve muito bem de exemplo. Quantas vezes nós tentamos transformar as pessoas com os nossos próprios esforços? Através de discussões, de afastamento, de punição, vingança. Agora me diga você, isso já funcionou alguma vez? Da mesma forma que a mudança que nós realizamos em nós mesmas é falsa, superficial e frágil, é a mudança que nós impomos aos outros. Só a mudança que Deus opera é verdadeira, profunda e duradoura. Por isso, se submeter ao marido, em vez de buscar transformá-lo com as próprias tentativas, é confiar em Deus. Confiar de que Ele pode mudar e de que Ele se importa. E que a mudança do outro começa em mim. Quando nós damos um passo atrás para que Deus possa agir, então nós damos espaço para que Ele faça aquilo que Ele quer. Enquanto nós estamos tentando com as nossas próprias forças, nós estamos tomando o lugar de Deus. E isso não funciona. A melhor coisa que você pode fazer pelo teu casamento, pela tua família, pela tua igreja e por quem estiver ao teu redor é estar no centro da mesa de serviço do oleiro em posição de submissão. E lembre-se, no lugar de sofrimento, o desejo final do oleiro é uma obra completa, uma obra linda, útil, perfeita. Esse é o alvo de Deus com você. Esse é o propósito que Ele tem para a tua vida. Esse processo começa aqui e será um dia completamente concluído na vida eterna. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 5 diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A Bíblia nos mostra que no céu, na vida eterna, nós vamos estar com vestiduras brancas. Isso não significa literalmente, talvez até sim, mas não significa só que nós vamos estar com roupas brancas, mas isso tem um significado mais profundo que mostra uma completa santidade, uma completa falta de impureza, de pecado. Significa a completa santidade e a participação na vitória de Jesus Cristo.
É isso o que nos aguarda. Eu espero que você possa se firmar nesse Senhor, confiar nele, dar o passo para trás e deixa que ele transforme você, que ele transforme os teus relacionamentos, porque ele quer fazer isso. Se coloque à disposição dele, busque a esse Senhor e a sua palavra e permita que ele seja o oleiro na tua vida. Submissão é uma palavra difícil, mas que traz uma recompensa muito preciosa. Uma abençoada semana para você e para sua família. Um abraço cheio de saudade.